Paz do Senhor. Hoje, essa noite, eu quero falar para vocês sobre como é a nossa vida quando nós ou entregamos a nossa vida a Deus ou quando nós voltamos para Deus. Porque é difícil quando a gente toma uma decisão dessa, né? É complicado, é a nossa vida, é uma mudança de vida na nossa... É uma mudança de vida pra gente, né? É uma mudança de mente, é uma mudança de caráter. É uma mudança na gente. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o que a gente deve fazer, né? Quando a gente volta para Deus ou quando a gente vem para Deus. E é simples, muito simples. A gente acaba complicando as coisas, a gente acaba dificultando as coisas apenas por não ouvir a palavra. Apenas por não seguir a palavra, né? Lá em João 14:16, né? Diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro Consolador que ele diz aqui é o próprio Espírito Santo, que nos ajuda na nossa trajetória de vida, que nos ajuda a nos guiar, né? Ajuda a nos influenciar. E é isso que eu quero falar a mensagem que eu quero deixar essa noite, que nós venhamos nos deixar ser influenciado pelo Espírito Santo, que nós deixamos nos ser levado pelo Espírito Santo, porque muitas vezes a gente faz o contrário, a gente nos deixa ser influenciado e deixa nos ser levado pelas pessoas lá de fora. Infelizmente, por ondinha, por modinha, por ser mais bonitinho, por ser o que a galerinha tá curtindo, né? E a gente se deixa ser influenciado pelo mundo, muitas vezes. E às vezes coisas sutis, né? Que vem aos pouquinhos, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E quando vê, a gente já tá afundado, né? Mas ao contrário, a gente tem que ser influenciado pelo Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos incomoda, o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos ajuda a identificar o que é bom e o que é o mal, né? É só isso, é só a gente deixar se levar pelo Espírito Santo, é só a gente nos deixar se levar pelas coisas de Deus, seguir a Bíblia, seguir a palavra do Senhor, que as coisas vão fluir. Amém? Eu quero abrir aqui em João 16:8. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. 16:8. É que eu coloquei uns 4 tópicos aqui num estudo que eu fiz de como o Espírito Santo age na nossa vida. E eu coloquei 4 coisas do que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, né? Quando a gente aceita ou quando a gente volta, né? Amém? Quando a gente volta, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos convence do pecado, que está lá em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele age na nossa vida primeiramente dessa forma. A gente muitas vezes tem aquele pensamento de, quando a gente vem para Cristo, né? Eu só vou quando eu estiver bem, eu só vou quando eu estiver já... quando eu não pecar mais. Isso é um pensamento errôneo da gente. Errado, né, da gente. E a própria palavra do Senhor diz, vinde a mim como vocês estão. E aqui diz que ele vai nos convencer do pecado. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, não é nós mesmos. Então a gente tem sim que vir para Deus, entender o que Deus quer para a nossa vida, aceitar Jesus mesmo sendo pecador, e conforme o tempo vai passando, o Espírito Santo vai nos incomodando e nos convencendo das coisas que é errado, e nos convencendo das coisas que é pecado. Amém? A segunda coisa, ele nos garante a salvação.
Está lá em 2 Coríntios. Vamos abrir aqui. Estou precisando ler mais a Bíblia, gente, que tô difícil de achar aqui. 2 Coríntios 1, 21, 22. Amém? Lá diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu. É Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Eu quero só frisar um pouquinho mais aqui o 22, vou repetir aqui. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então ele nos garante a salvação, ele nos dá o penhor. O que é o penhor? O penhor é a garantia. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. O penhor significa garantia. Então o que Deus está falando aqui? Ele te dá a garantia do Espírito Santo em nossos corações. E a garantia da salvação, né? Amém? Em terceiro lugar, está em Gálatas. Vamos abrir aqui Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Amém? Lá está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E no 23 ele só ressalta: e contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo vai produzir sim frutos na nossa vida. Não frutos... Como é que eu posso dizer? Perdão, o fruto, não só esses aqui, mas também o fruto de nosso chamado, o fruto de dar, através do nosso chamado, o resultado, né? Também esse é o fruto, além desses aqui. Então ele nos dá fruto. Ele não dá só, você a partir de agora vai ser só crente. Não, você vai ser crente e tem que produzir. Tem que produzir os frutos, sim. Né? Não, perdão, gente. Eu coloquei só 3 tópicos. É que eu vi um outro aqui, é só a explicação do que é o penhor. Tá? É esses 3 tópicos que eu deixei aqui. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos garante a salvação e produz os frutos. Entendeu? É muito profundo isso. E a gente tem sim que produzir. É isso que eu tenho pensado esses tempos. Que, poxa, eu tô parado, eu tô estagnado. Eu preciso voltar para Deus, eu preciso viver uma vida com Deus. Eu preciso viver o meu chamado. Eu não posso ficar parado, não posso ter uma vida sem sentido. Eu tenho que ter um sentido na minha vida, eu tenho que ter algo para eu fazer. Eu não posso viver minha vida estagnado, eu não posso viver minha vida de qualquer forma. Não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. Eu tenho que fazer as coisas de Deus. É simples, a gente se cobra tanto, a gente pensa tanta coisa, a gente coloca tanto obstáculo, mas as coisas de Deus é simples. Simples. Deus, Jesus, quando veio à Terra, ele foi um homem simples, e nós temos que ser simples também. Tem que ser simples, simplesmente seguir a palavra de Deus, simplesmente seguir o que está escrito na Bíblia. Simplesmente seguir o nosso chamado. Entender qual é o chamado da nossa vida. Entender o que Deus quer pra gente. E seguir e fazer. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado pelos comentários. Que isso me deu um pouquinho mais de força. Né? E de saber também do que Deus quer na minha vida. Do que eu tenho para oferecer para Deus. E eu estou procurando melhorar. Eu estou procurando fazer com excelência. Quero agradecer a vocês, agradeço a Deus por ter como estar falando de Deus agora, né? Por ter essa liberdade. E é isso, amém? Que Deus abençoe.
Fiquem na paz do Senhor.